Então, hoje aqui, eu vim trazer algumas reflexões para nós trabalharmos em conjunto, né? Fazer alguns desafios aí para nós refletirmos em conjunto. E o tema que foi sugerido é a ética dentro da vida como um todo e como que nas nossas vidas nós exercitamos esse princípio da unidade, da ética, através dos nossos relacionamentos, né? Os relacionamentos como sendo fundamentais para que nós possamos viver uma vida ética, uma vida em que possa haver realmente uma justiça social, possa haver uma autêntica solidariedade. Então é isso que a União Planetária vem tentando trazer, e nós temos um canal de TV que é usada com esse objetivo, que é a TV Suprem. Então, a TV Suprem é uma TV diferenciada. Algumas pessoas colocam que a TV Suprem é uma TV do bem, porque a proposta dessa TV da União Planetária é buscar tudo aquilo que eleva o ser humano. Inclusive, Suprem quer dizer em esperanto para cima, né? Então, a proposta da TV é tentar mostrar para o mundo que a vida não é só assassinato, estupro, corrupção, desmandos, problemas de toda ordem, como nós vemos na imprensa, tanto falada como escrita, como televisiva, né? Mas que existe um lado na vida que é muito positiva, né? Que existe algo muito belo na vida para ser visto, vivenciado, compreendido, que é o lado, vamos dizer assim, divino da existência, né? Só que as TVs comerciais estão mais interessadas em vender, porque elas dependem dos patrocínios, dependem dos anunciantes. Então, elas procuram levar para o público aquilo que dá mais impacto. E, geralmente, o que é negativo impacta mais do que aquilo que é positivo. Mas é necessário mostrar o lado bom da vida, né? Porque nós estamos hoje percebendo assim, que o mundo está muito pessimista, né? Você vê que cada vez mais nós temos problemas mentais de toda a ordem, e a depressão é um dos problemas maiores que nós temos, né? Tem cada vez mais, nós percebemos que existe um número crescente de pessoas que não conseguem viver de uma forma harmônica, se veem separadas, né, dos outros, essa grande heresia da separatividade que a Helena Blavatsky falava, não conseguem viver num estado de união, num estado de cooperação, que é algo fundamental para a saúde e até para a felicidade de cada um de nós. Então, a TV Suprem e o trabalho da União Planetária está muito voltado para tentar resgatar esse sentimento de que nós somos irmãos de fato. Nós somos seres humanos que pertencemos a uma mesma família. Nós procuramos mostrar que todas essas barreiras, essas fronteiras que foram colocadas entre os povos, separando por nacionalidade, por raça, separando em virtude de religiões, enfim, de todo tipo de razão, são barreiras artificiais, que no fundo nós todos fazemos parte de uma mesma unidade. Então esse rompimento, esse derrubar das barreiras é algo que a gente deveria estar muito atento para realizar nas nossas vidas, porque enquanto nós vivemos de uma forma separatista, vivemos isolados dos outros seres humanos, isolados dos outros países, das pessoas que têm crenças e visões de mundo diferentes, nós seremos incapazes de levar uma vida alegre, uma vida feliz, em última instância. Então, o trabalho da União Planetária é muito nesse sentido, né, de despertar as pessoas para a unidade, despertar as pessoas para a fraternidade. E o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, né, que é a entidade mãe, vamos dizer assim, né, é criar núcleos da fraternidade universal. Algumas pessoas acham que a fraternidade é uma virtude que precisa ser desenvolvida por nós, que nós intrinsecamente não somos fraternos e precisaríamos desenvolver a fraternidade. A Blavatsky e os teosofistas que fundaram a Sociedade Teosófica diziam que a fraternidade é um fato da natureza. Nós precisamos apenas entender que a fraternidade é uma realidade e despertar para ela, passar a viver fraternalmente, sendo aquilo que
nós somos intrinsecamente, como seres divinos, que estamos aqui encarnados, que estamos vivendo nessa terra, e fazemos parte dessa grande fraternidade, dessa grande teia da vida, onde tudo está relacionado, tudo é interdependente, né? É muito difícil nós imaginarmos um ser humano vivendo isoladamente no sentido mais profundo do isolamento, né? Nós não conseguimos imaginar o ser humano vivendo sem a terra, sem os alimentos, sem o ar que ele respira. Ele é totalmente dependente de todo esse ambiente maravilhoso que nos cerca, né? Se não fosse a atmosfera, o ar, nós não existiríamos. Se não fosse a terra fornecendo tantos alimentos para nós, a nossa vida também não seria possível. Se não fosse a luz do sol trazendo vitalidade, trazendo prana, trazendo toda a vida que permite a existência de toda essa grande diversidade de vida aqui na Terra, sem isso também nós não estaríamos aqui. Então nós temos que sentir gratidão pelo fato de nós fazermos parte dessa grande teia e honrarmos essa grande teia, reconhecendo que nós somos parte de tudo isso. E nós temos inclusive um dever de zelar pelo bem-estar de toda a vida, não só da nossa vida ou dos nossos filhos, dos nossos familiares, mas por toda a vida. Como a professora dizia, né, o egoísmo está no centro dos problemas de toda a humanidade. Se nós formos avaliar, tudo que nós percebemos como problemas hoje está derivado desse egoísmo, dessa incapacidade de nos vermos como partes dessa grande vida divina, dessa grande vida universal. Se nós percebêssemos o grau de dependência que existe entre nós não agrediríamos a natureza, não agrediríamos os animais, enfim, nós viveríamos em harmonia com todos os seres, independente da sua cultura, da sua religião, da sua origem, da sua classe social. Isso é algo que tem que ser redescoberto, né? Essa unidade intrínseca da vida é algo que precisa ser redescoberto por nós. De maneira que existem assim, algumas reflexões que nós podemos fazer para tentar perceber o quanto nós somos dependentes de toda essa vida à nossa volta. Existe um monge vietnamita que é muito conhecido hoje, o nome dele é Thich Nhat Hanh. Ele, devido às questões políticas lá do Vietnã, ele se exilou, vive na França hoje, tem uma grande comunidade na França e ele é conhecido internacionalmente pelos seus livros, são muitos livros escritos, ele vive dando palestras. E ele tem um trecho que eu acho muito pertinente, muito bonito, né? Quando ele fala de um conceito, de uma palavra que nem está no dicionário, que é a palavra interser. Não sei se vocês já ouviram essa palavra em algum lugar, é uma palavra pouco utilizada, você não encontra no Aurélio ou em qualquer outro dicionário, interser. Então ele dá um exemplo do que vem a ser esse conceito de interser. Ele diz o seguinte: vamos supor que nós tenhamos uma folha de papel. Quando nós olhamos uma folha de papel como essa, nós não estamos vendo apenas um objeto separado de nós. O que o Thich Nhat Hanh procura mostrar é que nós intersomos com essa folha de papel. Por quê? Porque para essa folha de papel existir, foi necessário que houvesse uma nuvem, né? Se não houvesse nuvem, não haveria chuva. Se não houvesse chuva, não haveria árvore. Se não houvesse árvore, não havia a celulose que é usada para poder fabricar o papel. Então, essa folha de papel é tanto com a árvore, da onde ela foi retirada, como com a nuvem que gerou a chuva. Mas nós podemos ir um pouco além, como diz o Thich Nhat Hanh, dizendo que nós também intersomos com essa folha de papel, que o ser humano foi necessário para que a folha de papel viesse à existência. Houve um lenhador que foi lá, que derrubou aquela árvore, que carregou a árvore, e o outro que foi e fabricou, que trabalhou na produção do papel, né, da fábrica de celulose. E existe toda uma cadeia
de seres humanos que participaram do processo, desde a derrubada da árvore até o transporte, até a transformação da folha, né, da árvore, nessa folha de papel. Então, a gente pode dizer que essa folha de papel é com todos aqueles seres que participaram do seu processo de fabricação. Então, nós podemos dizer, então, essa folha ela está relacionada e dependente do lenhador que a cortou. Mas não só do lenhador, ela depende também do pai e da mãe do lenhador. Porque se não fosse o pai e a mãe do lenhador, o lenhador não existiria, ele não teria cortado a árvore não teria sido utilizada no processo de fabricação dessa folha. Então, essa folha interé com o pai e a mãe do lenhador. E se nós formos levando isso aí adiante, nós vemos que existe toda uma cadeia gigantesca de coisas, de seres, de pessoas que estão totalmente vinculadas a essa folha de papel. Sem ela, a folha não existiria. Indo mais adiante, a gente pode dizer que essa folha não existiria se não fosse o sol. Porque o sol é necessário para que as árvores cresçam. Não é verdade? Sem o sol, não existe o processo da fotossíntese, não existe o crescimento dos vegetais. Então a árvore não existiria sem o sol, como nenhuma vida aqui na Terra existiria sem o sol. Então, essa folha interé com o sol. Então, vocês vejam a magnitude, né, e a abrangência que existe nesse conceito de interser. Tudo é com tudo mais. Não existe nada que a gente possa imaginar que esteja fora desse contexto, dessa interligação, dessa grande teia da vida que nos liga a todos os seres. Então, esse conceito de interdependência não é uma questão filosófica, é uma questão real, né? Nós somos dependentes de tudo que está à nossa volta. Nós dependemos do sol, dependemos dos pais e as mães que nos geraram, nós dependemos das pessoas que nos educaram e nos tornaram o que nós somos hoje. Então, existe uma quantidade de elos, de conexões entre nós e o mundo, sem a qual nós não existiríamos, né? E aí nós podemos perguntar, isso é uma questão que muitos filósofos e muitos religiosos colocam, mas então, quem somos nós na verdade, né? Porque se nós somos tudo isso, né? Nós somos o sol, nós somos as estrelas, porque as estrelas geraram o sol não existiria sem as estrelas que uma vez explodiram e depois criaram todas as condições para que o sol existisse, e depois o sol criou uma série de condições para que a Terra existisse, e depois a vida surgiu na Terra. Tudo isso está conectado em laços que são muito profundos, né? E aí nós podemos perguntar, quem somos nós em última instância, né? Vocês veem que, superficialmente, quando alguém chega para você, quem é você? Você vai dizer, não, eu sou Eduardo, eu sou engenheiro, eu sou membro da Sociedade Teosófica, da União Planetária, eu fiz mestrado na Inglaterra. Aí você começa a definir uma série de coisas que são superficiais, que são exteriores. Mas se a gente continuar a perguntar, mas, na verdade, quem é você? Né? Além de ser um engenheiro, além de ser um brasileiro, além de ser uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro ou que nasceu em Brasília, quem é você, de fato, né? Aí, quando você vai instigando a pessoa a investigar quem ela vê que ela não pode ser só essas relações. Ela não pode ser só esse corpo, porque esse corpo também passou por várias fases. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que tem uma certa idade, porque eu já fui outra coisa, né? Eu já fui uma criança, eu já fui um feto, eu já fui um adolescente, já fui um jovem e uma pessoa de meia idade. Então, quem sou eu de fato, né? Existe um grande sábio indiano chamado Ramana Maharshi, e a sua obra principal tem esse nome, Quem Sou Eu? E ele preconiza um método que ele chama de inquirição, para as pessoas começarem a investigar. Quem sou eu? Né? Essa é uma pergunta tão fundamental, né? Quem sou eu? Quem deveria levá-la para a vida toda? E o Ramana Maharshi ele fala uma coisa muito interessante. Mais importante do que as respostas são as boas perguntas. E você não deve buscar uma resposta e encerrar a questão.
Quando você tem uma questão importante e você responde aquela questão, responde aquela pergunta, aí a sua mente se desconecta. Acabou, eu já respondi e está resolvido o problema. Que nem quando você resolve um problema na escola, resolveu, acabou, ele é colocado de lado. Agora, as boas perguntas não são para serem respondidas. Elas embutem em si a questão central que deve ser vivenciada. Então, uma pergunta como essa, quem sou eu, não pode ser respondida. Eu quis falar um pouquinho sobre esse conceito da unidade, o conceito de interser, porque ele é a base de todo o trabalho que eu acho que nós devemos empreender, devemos realizar como seres humanos. Porque como seres humanos, nós temos que nos ver não como seres que têm uma família, que têm um emprego, que têm que ter um recebimento, né? Um salário para poder dar conta das suas despesas, das suas responsabilidades. Mas, antes de tudo, nós somos cidadãos, nós somos seres humanos, nós somos seres que vivemos num planeta finito que está hoje passando por uma grande crise. Isso que eu queria ressaltar, que nós estamos num momento de transição. Eu acho que é até um privilégio para todos nós estarmos vivendo numa época como essa. É uma época de profundas transformações, uma época também difícil em função de tamanha crise que nós estamos atravessando e sentindo na pele. E não é uma crise só, são muitas crises convergentes. Nós temos a crise educacional, temos a crise climática, a crise ambiental, e aí nós podemos enumerar a crise na saúde, enfim, todos os segmentos que nós observamos na nossa sociedade, nós observamos que existem dificuldades, existe crise e existe necessidade de um repensar, de uma reflexão profunda sobre os caminhos que nós estamos trilhando nas nossas vidas. Porque o que ocorre nos ministérios, o que ocorre nas autarquias, o que ocorre nas empresas, nas organizações, é fruto do que nós somos. Então, em função da maneira como nós temos a percepção da nossa vida, do nosso papel, o nosso propósito na existência, em função disso é que nós vamos ter empresas, organizações, governos com melhor ou pior qualidade, com metas claras, com objetivos mais profundos e com uma preocupação maior ou menor no benefício de todos. Em função do egoísmo, né, que a professora Lúcia estava mencionando, né, nós acabamos perdendo essa noção do todo. O egoísmo ele vem junto com a ignorância, né? Só uma pessoa realmente inteligente não pode ser egoísta, porque ela percebe que é impossível qualquer pessoa viver só. Esse conceito do ego, que está por trás do egoísmo, é um conceito puramente fictício, né? Ele é uma criação mental que nos foi imposta ao longo de todo um processo cultural, educacional, e que é interessante para os donos de poder, para aqueles que mandam na economia, nos manter apartados uns dos outros, separados e até mesmo, muitas vezes, em conflito, porque dessa maneira, você separando, você não consegue fazer com que as pessoas se unam e busquem juntos um mundo melhor. Isso aí é uma estratégia antiga de batalha, né, que você separa para conquistar. Então, as forças econômicas, né, tentam separar as pessoas para continuarem com o status quo, continuarem com essa exploração, com essa ganância toda, né, busca de lucros crescentes e toda uma situação que só vem piorando ano a ano. Você vê que se nós analisarmos com profundidade a situação do nosso planeta hoje e também do nosso país, ela é muito preocupante. Nós temos 1,3 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Isso é uma coisa gravíssima. Só pequenos exemplos. Aqui no Brasil, no nosso país, mais de 50% da população não tem acesso a um saneamento básico, né? Um tratamento dos seus esgotos. Mais da metade do esgoto não é tratado. Então, são coisas tão básicas, né? A situação da nossa educação, a situação da nossa saúde, tudo é muito preocupante, porque, geralmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, os donos do poder
se preocupam muito mais em se remunerar, em lucrar, do que em beneficiar o todo. Então, a crise tende a aumentar. Quer dizer, apesar de todos os estudos científicos que vêm sendo feitos pelo um grupo bastante capacitado de cientistas climáticos e outros, né, já está claro que o homem é responsável pelo aumento da temperatura global, aquecimento global, que está gerando tantos problemas em alguns lugares mais do que outros, inclusive, né? Geralmente os países pobres é que sofrem mais com o aquecimento global. Já há décadas que nós percebemos que esse aquecimento global é uma realidade e nós nunca conseguimos diminuir as nossas emissões. As emissões, apesar de todas as conferências, de todos os compromissos que vêm sendo falados em público, mas na prática as emissões têm aumentado em vez de diminuir. Os problemas têm aumentado, os problemas de pobreza, o hiato social entre ricos e pobres, a concentração de renda cada vez maior, não só no Brasil, mas no mundo todo. São poucas pessoas que detêm a grande parte, né, de todas as riquezas do planeta. Então, é uma situação insustentável. E tudo isso está... A base de tudo isso, a razão de tudo isso é o egoísmo, é a ignorância humana. Então, nós temos que começar a investigar até que ponto que a nossa vida, as nossas relações, a nossa maneira de viver não também contribui para esse estado de coisa. Até que ponto que nós estamos dispostos a mexer alguma coisa na nossa maneira de viver e na nossa visão de mundo para que possa haver uma transformação no mundo. Essa é a grande questão que eu acho que nós temos que levantar aqui. Fazer essa indagação, porque o mais comum é nós jogarmos a responsabilidade nos outros. São os políticos, os governantes, né? Os empresários é que têm que resolver o problema, os cientistas, eles têm que resolver o problema. Mas, na verdade, todos nós somos responsáveis. Existe uma grande personalidade que viveu no século passado, Jiddu Krishnamurti, que para mim foi assim, um dos grandes instrutores que nós tivemos aqui na humanidade nos últimos tempos. E o Krishnamurti tem uma frase que eu acho assim, fundamental, que a gente deveria sempre estar lembrando. Ele dizia: nós somos o mundo. Uma frase muito simples, né? Nós somos o mundo. O mundo está em nós. Se nós conseguíssemos perceber a profundidade e internalizar de fato essa noção de que nós somos o mundo, nós não somos separados. O mundo está em nós. É impossível nós vivermos separados. Não existe o conceito do ser humano como se fosse uma ilha separada do resto, né? Até se fala daquele efeito borboleta, né? Que uma borboleta que abana a asa de um lado do mundo vai poder causar talvez um tufão do outro lado do mundo. Está tudo conectado. E nós temos então que entender que se nós queremos, de alguma forma, criar um mundo mais justo, co-criar um mundo mais solidário, um mundo mais fraterno, um mundo mais cooperativo, essa mudança tem que começar dentro de nós. E o Krishnamurti falava mais, ele dizia o seguinte: quando você se transforma, a mudança não é só sua, é uma mudança que se espalha para o resto do mundo. Cada ser humano que se transforma está contribuindo para a transformação de toda a cadeia ao qual aquela pessoa está conectada. Então, aí surge o conceito de responsabilidade. Vocês devem saber, né, que responsabilidade vem da capacidade de responder. Uma pessoa responsável é uma pessoa que é capaz de responder às demandas, né, aos estímulos, às demandas que chegam até si. E uma pessoa irresponsável é uma pessoa que não está nem aí, deixa rolar, deixa que os outros decidam, deixa que os outros façam, não é verdade? Então, essa responsabilidade é algo cada vez mais importante na vida de cada um de nós. E eu acho o desafio que eu trago aqui para nós investigarmos juntos, né, é até que ponto nós estamos levando uma vida egoísta, até que ponto que nós estamos impactando com as nossas ações, a nossa visão de mundo, negativamente a situação da nossa sociedade.
né? Até que ponto nós estamos contribuindo para o aquecimento global, para a perpetuação dos preconceitos, enfim, para tudo que existe aí fora que é muito preocupante. Nós temos que nos conscientizar que nós vivemos num mundo finito. Esse planeta é finito. A quantidade que nós temos de ar, a quantidade de água, os recursos naturais que nós temos são todos finitos. E nós estamos numa situação muito preocupante, porque a crise já é muito grave hoje, mas tende a se agravar com o crescimento da população. Hoje nós somos pouco mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. A previsão é que até 2050 nós vamos chegar provavelmente a 9 bilhões. E podendo chegar talvez um pouco depois até a 10 bilhões, antes de estabilizar. Então como é que nós vamos alimentar um contingente tão maior de pessoas que vão, inclusive, se aculturar mais, que, né, com o avanço da tecnologia, vão querer consumir cada vez mais? Então a previsão é que até 2050 nós temos que produzir 50% a mais de alimentos para o mundo. Você imagina que é produzir 50% a mais, quando a quantidade de terra não vai aumentar? Pelo contrário, com mais pessoas, a gente vai precisar de mais terra para construção, para provimento de energia, enfim, para as indústrias e para tudo aquilo que as pessoas consomem. Então é menos área para plantar. Com o aquecimento global, a desertificação está aumentando. Algumas áreas de floresta estão virando savanas, áreas menos propícias para o plantio de alimentos. Então tudo isso aí tem que ser refletido. Nós temos que começar a questionar até que ponto que a vida que nós levamos é compatível com o mundo que nós queremos. E eu trago o testemunho, né? As palavras de Gandhi, que dizia: seja aquela mudança, aquela transformação que você deseja ver no mundo. Né? Isso é uma coisa clara, né? Tão nítida. Né? Se nós queremos que o mundo se transforme, nós temos que ser essa transformação. Porque senão quem que vai como é que o mundo vai se transformar se nós não nos transformarmos? Se todos nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que nós sempre fizemos e que estão dando errado. Né? O mundo que nós estamos aí é insustentável. Alguma coisa precisa ser feita. Mas a gente não pode apontar e dizer, os outros é que vão resolver o problema. Eu vou continuar levando a minha vidinha aqui. Existe uma diferença que eu acho fundamental, que eu também trago para vocês refletirem, entre aquilo que é correto, desejável e necessário, e aquilo que é confortável, aquilo que é agradável. Né? Existe um fosso muito grande entre o correto e o desejável, o agradável. Nós temos que perceber isso, que muitas vezes, para que a gente possa ser um agente de transformação nesse mundo, nós temos que sair da nossa zona de conforto, não é mesmo? E aí eu acho que vocês aqui, desse ministério, que tem acesso a tantas empresas, né, a tantas instituições, e se relacionam com tanta gente, vocês têm uma missão da maior importância, na medida que vocês têm uma interlocução muito forte com vários dos chamados stakeholders, né, daquelas entidades e pessoas que têm a capacidade de fazer a diferença no destino da nossa nação e no destino do nosso planeta também. Alguma coisa precisa ser feita, né? O que nós podemos propor, tanto como seres humanos, como organizações, governo, terceiro setor, segundo setor, toda a sociedade. O que, como sociedade, nós podemos propor para que nós possamos caminhar num sentido de uma vida mais plena, de uma vida onde haja mais igualdade, mais oportunidades de crescimento, mais progresso, né, mais transcendência desse estado de coisa em que nós vivemos. Porque é muito comum se dizer, não, eu tenho que me preocupar com a minha família, com o meu salário no final do mês. Mas será que é só isso mesmo? Será que o que importa é só o salário no final do mês e poder alimentar a nossa família? Será que a gente pode deixar o pau quebrar lá fora, as bombas caindo lá na Síria, e a destruição de países lá na África, a desertificação, um contingente cada vez maior de pessoas que têm que abandonar suas terras porque elas se tornaram inóspitas, né? Tanto os imigrantes que são ambientais, como os imigrantes
políticos, né, que foram expulsos em razão da sua etnia, em razão da política das suas terras. Então, tudo isso aí faz parte de nós. Nós não podemos dizer, não, esse problema é dos outros, não é nosso. É o nosso problema também. O problema da pessoa lá na África, lá no Oriente Médio, ou aqui nas favelas do Brasil, são nossos problemas também. Nós não podemos nos ausentar e nos sair fora da questão das grandes mudanças, das grandes decisões que precisam ser tomadas. Então, se nós queremos uma vida boa, tanto para nós como para os nossos familiares, nós temos que cuidar para que toda a vida do planeta também seja preservada. Porque, como eu dizia, naquele conceito de interser, nós somos interdependentes. A nossa vida depende da vida e da saúde, não só da nossa saúde pessoal, da nossa família, da saúde do ecossistema, da saúde do planeta, da saúde de Gaia, como nós dizemos. Esse conceito de Gaia é um conceito muito bonito, né? Gaia é a deusa grega que está associada à Terra, ao planeta, né? Então, se Gaia não estiver saudável, todos nós ficaremos doentes também. Isso está acontecendo. Nosso planeta está ficando doente. Nós estamos extraindo mais dele do que nós somos capazes de repor. Nós estamos criando grandes instabilidades climáticas e de toda ordem, que são sinais de que alguma coisa está em desequilíbrio. Alguns pensadores até colocam que o aquecimento global é como se fosse uma febre do planeta. Você vê o nosso organismo, né? Quando ele é atacado por algum um invasor, um vírus, uma bactéria, o que acontece, né? Ele reage com a febre. A febre é um mecanismo natural do organismo para combater os invasores e tentar restabelecer o equilíbrio, né? A medicina alopática não consegue perceber a importância da febre e tenta eliminar a febre. Já a visão holística diz, não, a febre é importante, porque a febre é um mecanismo do organismo para tentar restabelecer o equilíbrio. Ela é necessária. Então, nós podemos, talvez, fazer um pensamento, né, de que o nosso planeta talvez esteja enfermo e o aquecimento global talvez seja uma febre do planeta, uma reação do organismo Gaia, do organismo do planeta Terra, que é um ser vivo, para responder às agressões que os seres humanos estão fazendo hoje, né? Que são agressões terríveis, né? Nós já perdemos, nas últimas décadas, 1/3 da nossa biodiversidade. Isso é uma coisa muito séria. Quando uma dada espécie entra em extinção, acabou. Ela não existe mais retorno, ela está extinta e não volta mais. Ela é fruto de todo um processo de milhões de anos, de bilhões de anos. E, no entanto, nós estamos, em poucas décadas, criando uma extinção elevadíssima, né, entre os seres vivos, né, vegetais, animais. E muitos seres humanos estão sofrendo já na pele esse problema. Então, o que nós podemos... Essa é a grande questão que nós temos que investigar, né? É uma questão de ética mesmo, né? Será que é ético nós continuarmos a viver da mesma maneira quando a coisa está fervendo aí fora? Talvez a gente não perceba isso no nosso dia a dia, porque nós vivemos numa condição privilegiada. Mas aqui próximo, nas favelas, a coisa está feia. Tem gente que não tem o que comer, tem gente doente que fica na fila dos hospitais e não consegue atendimento. Tem pessoas que não conseguem plantar porque não tem água mais para plantar. Nós estamos já com racionamento. Enfim, os problemas são muitos, eu não preciso repetir todos eles. Agora, é importante que nós tenhamos a consciência que é preciso sair da zona de conforto. Se Gandhi não tivesse essa percepção, ele não teria feito o que ele fez, né? Olha a vida de um personagem como o Gandhi, que foi preso várias vezes porque ele não abriu mão dos seus ideais. Ele tinha os ideais dele, ele queria libertar a Índia, ele queria fazer com que o povo tivesse consciência e, ao mesmo tempo, tivesse oportunidades. Porque a falta de oportunidades é terrível, né? Quem viu aquele filme Gandhi, né, tem uma cena que eu acho que é muito característica, né? Quando eles se dão conta que os ingleses que dominavam a Índia, eles estavam dominando também a indústria têxtil. As roupas já vinham prontas da Inglaterra e os indianos achavam chique usar as roupas inglesas, porque eram roupas
né, feitas com bastante esmero, com bastante cuidado, com as sofisticadas indústrias inglesas. E os teares, que eram tradicionais da Índia, estavam sendo abandonados. E aí Gandhi fez uma grande manifestação e convocou os indianos a jogarem fora, queimarem as roupas inglesas e voltarem para os seus teares. E ele mesmo, ele e a família dele, voltou a trabalhar nos teares, recuperando algo que tinha sido perdido, a capacidade de você fazer a sua própria roupa, né? Nós perdemos a capacidade de fazer as coisas mais básicas, né? Hoje em dia, a nossa educação, as pessoas cada vez mais não sabem mais cozinhar, não sabem mais construir, não sabem mais plantar. Muitas crianças nunca botaram a mão na terra, não é verdade? E esse resgate dessa sabedoria que é tão fundamental tem que haver. Nós temos que restabelecer o contato com a natureza, o contato com a terra, né? Perceber que nós somos essa natureza também. Então, como é que nós vamos educar os nossos filhos, os nossos netos, né? Que tipo de mundo que nós queremos para eles? Tudo isso são questionamentos que são da maior importância. Agora, para questionar e para agir, nós temos que sair da zona de conforto. E eu acho que pessoas que têm uma condição privilegiada em termos sociais, como as pessoas que estão aqui nesse auditório hoje, que têm um bom salário, que têm um cargo, que têm o privilégio de poder se sustentar com uma certa facilidade, não podem cruzar os braços, não podem se acomodar, manter a vidinha que sempre levaram, que é muito confortável. Será que nós não precisamos fazer um pouco mais? Será que nós não temos que provocar as mudanças que são tão necessárias hoje, agindo como agentes de transformação? Então isso eu queria deixar aqui como o ponto mais importante da nossa reflexão hoje, né? Até que ponto que nós podemos ser agentes de transformação, pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo tão conturbado, que está sofrendo tanto, né? Com tanto desmando, com tanta corrupção, com tantos problemas de toda a ordem. Será que nós podemos dar uma contribuição nessa transformação, nessa transição que se faz tão necessária hoje? Isso eu acho que é uma questão que todos nós temos que fazer. E a resposta não é a mesma para todos, porque cada um tem uma capacidade, cada um foi aquinhoado com determinados dons, né? Cada um tem contatos com pessoas diferentes, mora em locais diferentes, teve instruções diferentes. Então, a cada um é solicitado que faça aquilo que está ao seu alcance, que use da melhor maneira possível os seus dons, a sua capacidade, o seu conhecimento, para que alguma coisa seja feita no sentido de nós criarmos um mundo um pouco mais fraterno, um pouco mais equânime, né? Um mundo mais justo, mais solidário, mais cooperativo. Nós temos que acreditar que isso é possível, não é verdade? Se nós acharmos, não tem jeito, o mundo está todo corrompido, não tem jeito, aí realmente não dá para fazer nada. Agora, se nós acreditarmos que é possível essa mudança, que nós podemos colaborar com a nossa energia, com a nossa capacidade para a construção de um mundo melhor, aí realmente a mudança vai acontecer. Está tudo na nossa mente, tudo começa na mente, tudo começa com a fé. Se você acredita, por exemplo, que você está doente, aí você vai ficar mais doente ainda. Agora, se você tem alguma perturbação, você diz, eu vou ficar bom logo, você fica bom. A cura começa na sua mente. Todo o processo de mudança começa na sua mente. A paz do mundo começa na nossa mente, né? Aliás, no preâmbulo da Unesco, né, da Carta da Unesco, está dito, as guerras começam nas mentes dos homens. E é na mente dos homens que nós devemos extirpá-las, né? Acabar com elas. Nós temos que trabalhar nas nossas mentes, nas nossas consciências. Nós temos que investigar o que nós queremos realmente dessa vida. O que nós queremos realmente como seres humanos. É só o salário no final do mês? É só ter uma conta bancária poupuda? Ou nós queremos um pouco mais? Ou nós queremos ser participantes dessa grande cadeia, né? Desse grande grupo de pessoas que são os servidores da humanidade, que estão trabalhando para fazer acontecer essa mudança que é tão necessária hoje, que é indispensável se nós queremos um planeta sustentável, um planeta colaborativo que possa ser a casa
dos nossos filhos, dos nossos netos, uma casa saudável para os nossos filhos e nossos netos.